Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos iniciando mais uma escola bíblica, mais uma lição. Desta vez iremos estudar a 9ª lição do 4º trimestre com o tema Paulo e sua dedicação aos vocacionados. E antes de iniciar, pedimos a você que se inscreva em nosso canal. Aperta nesse botãozinho vermelho aí, inscreva-se. E assim você vai estar fortalecendo e nos dando incentivo para continuar trazendo conteúdos como este. Bom, sou Tenório Cavalcante, dirigente da Escola Bíblica da Congregação Cajueiro, aqui em São José da Coroa Grande, campo liderado pelo pastor Jadiael Rocha. E queremos dizer a você que ainda estamos com a campanha de arrecadações de Bíblias para novos convertidos, para as comunidades carentes. Você que queira doar uma Bíblia usada, mas que esteja em perfeito estado, entre em contato conosco. E também nós compramos algumas Bíblias na CPAD, essa Bíblia que tem harpa pequena, R$14,95 diretamente na loja, lá na CPAD. Se você comprar pelos Correios, vai ter que pagar os custos dos Correios. Pois bem, a lição de hoje, o 4º trimestre, estamos na 9ª lição, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Não iremos ler a leitura bíblica em classe, iremos ler o texto áureo, verdade e prática, e já iniciamos a introduzir a lição. Não vou ler a leitura bíblica em classe para o vídeo não ficar tão longo. Texto áureo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. A verdade prática nos diz: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. A introdução diz: nesta lição vamos estudar sobre o grande legado de Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Primeiro tópico, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Nesse ponto de partida, vale ressaltar que numa lição anterior, na lição 7, nós estamos na 9, mas lá na lição 7, falou Paulo, plantador de igreja, e falou da importância da igreja de Antioquia, que tinham obreiros preparados e vocacionados. Lá em Antioquia foi o ponto de partida para a missão, porque lá tinha obreiros preparados, profetas e doutores. Então você veja que Deus não despreza os doutores e nem despreza os profetas, porque Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros profetas e outros doutores. Existem pessoas, líderes cristãos de nossa igreja e de outras igrejas que têm a vocação para ser doutor, para ser aquele que tem a intelectualidade mais avançada para ensinar com o dom e o talento do ensino. Então, tanto o profeta como o doutor, a igreja de Cristo é uma igreja completa, onde tem pessoas preparadas para nos guiar na vontade de Deus segundo o seu evangelho. Então lá Antioquia foi o ponto de partida para a missão, mas Éfeso foi o ponto de partida para o ensino dos vocacionados. Paulo separa a igreja de Éfeso e começa a trazer um estudo para a liderança,
para os vocacionários, aliás, para os vocacionados, para liderar no futuro. Porque Paulo, ele como ser humano e como líder que era, ele não preparava a liderança para ele, porque ele sabia o limite da sua vida, que ele ia ficar velho, que ia chegar o tempo de partida dele, e ele precisava ensinar aos novos vocacionados tudo sobre o evangelho e para ele se precaver dos acontecimentos que aconteceria após a partida do apóstolo. Paulo, prevendo isso, já começava a ensinar. E como líder religioso, é preciso cuidar dos novos vocacionados, das novas vocações. Infelizmente, existem líderes que, ao invés de apoiar, de trazer conteúdos para fortalecer o conhecimento dos novos vocacionados, dos novos obreiros que estão surgindo, os líderes, no dia da atualidade, posso dizer, a maioria tem um ciúme, não pela obra, mas um ciúme de ver os novos vocacionados ter conhecimento até mais do que seu líder. Porém, a você, pastor, a você, líder, você não foi vocacionado por Deus para ser o único vocacionado. Você foi vocacionado por Deus para incentivar outros vocacionados a zelar pela sua vocação e chamada ministerial. Muitos líderes hoje tentam abafar os vocacionados. Criam uma ciumeira, que eu digo que esse tipo de ciumeira é satânica, porque a partir que um líder tem ciúme que outros vocacionados sejam chamados e capacitados por Deus, ele está sendo agente contra o evangelho e sendo agente de Satanás. Então você, líder, deve, com sua vocação ministerial, fortalecer a vocação dos novos obreiros que estão surgindo. Então, o ponto de partida foi Éfeso. Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional para levar as boas novas. E ele não podia atuar sozinho. É muito importante você, líder, saber que você não vai conseguir atuar sozinho. Primeira coisa, você não vai conseguir atuar sozinho. Você não é eterno. Terceiro, você não pode ter ciúme. A sua vocação tem que servir para inspirar outros. Então, se você é vocacionado e inspira outros, a sua vocação está sendo exercida com excelência. Mas a sua vocação, quando vê novos líderes surgindo, quer colocar o pé, quer atrapalhar, você está sendo usado por Satanás. Porque o único que luta contra esta obra do crescimento da igreja e dos vocacionados, o único que luta é Satanás. O único que luta contra é Satanás. Se você tem ciúme dos obreiros que surgiram, que estão nascendo, que precisa da sua experiência vocacional, e você coloca o pé, você está sendo agente de Satanás. Porque com esta obra, temos que aprender que nós não somos insubstituíveis e que nós somos
ovelhas para produzir ovelhas. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente de Paulo. Ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Se você, líder, não influenciar, se você, crente em Cristo, não for influenciador, o evangelho não terá como propagar-se. Então é necessário que você seja um influenciador do evangelho e que você, líder, seja um influenciador dos novos vocacionados, porque você é um agente de Deus, e agente de Deus deixa de lado o ciúme. O agente de Deus investe no seu chamado e investe no chamado dos novos vocacionados. Aí você, líder, vai escolher ou ser agente de Deus, investindo no novos vocacionados, ou vai ser contra o evangelho. Porque lutar contra os novos vocacionados, ter ciúme, colocar o pé, fazer de tudo para ele não prosperar na sua vocação, é ser contra o reino de Deus, é ser contra o evangelho. E você tem que aprender que você tem que ser agente de Deus, multiplicador de vocacionados. Paulo, mestre inspirado. Então, Timóteo, Tito e outros mais, quando olhavam para Paulo, via a vocação de Deus em Paulo e se inspirava em Paulo, na sua dedicação. Tito, Timóteo e entre outros, olhava para Paulo e se inspirava em ver a dedicação do apóstolo para o evangelho. Então, Paulo, ele se dedicava à igreja e se dedicava aos vocacionados. E quem olhava para Paulo queria ser igual a Paulo. E o próprio Paulo disse: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Segundo tópico, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Primeiro subtópico, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos. Mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos judeus dependia da lei mosaica. Em Gálatas, capítulo 1 e versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é ouro, mas alguns que vos inquietam querem transformar o evangelho. Paulo está dizendo: alguns que inquietam vocês, que aprenderam o evangelho, alguns inquietam vocês, para quê? Que querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ainda que eu, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, é anátema, seja anátema. Assim como já dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do qual receber-se, é anátema. Então, em Gálatas, capítulo 6, versículo 12, está escrito: todos os que querem
mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos. E é muito interessante que Paulo, ele deixa bem claro aos Gálatas, dizendo: os que querem mostrar boa aparência da carne, obrigam vocês a circuncidar. Porque ali os judaizantes, ele mostrava a boa aparência da carne. Não era nada espiritual. Mas queriam obrigar os judeus, aliás, queriam obrigar os gentios a circuncidar, para respeitar a lei de Moisés. Só que Cristo, o evangelho de Cristo, a graça de Cristo, quebrou essa questão do Velho Testamento, da circuncisão. E Paulo resiste na cara de Pedro. Ele falou na presença de Pedro que a circuncisão para nada mais servia. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Mas quando vi, não andava bem e diretamente conforme a verdade do evangelho. Disse a Pedro na sua presença e na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeus? Paulo está dizendo: você é judeu e vive como gentio, agora você quer obrigar os gentios a viver como judeus, a observar a lei. Então Paulo, ele lança a pergunta para Pedro e Pedro fica sem resposta. Porque aí Paulo ainda começa a dizer: nós somos judeus, porque ele era judeu por natureza. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Paulo deixa bem claro aos judaizantes que não é nada pelas obras da lei, mas é tudo pelo sacrifício de Cristo. E esse sacrifício de Cristo foi na cruz do Calvário, desmanchando toda a lei e criando um novo mandamento, que é justamente o que Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Paulo também adverte sobre os gnósticos. Havia cristão adepto do gnosticismo e eles acrescentavam elementos filosóficos, conhecimentos filosóficos. E nesse conhecimento filosóficos fazia com que a sã doutrina fosse corrompida. Porque não é com argumentos filosóficos. E o gnosticismo, ele falava sobre o espírito, que era mais importante do que a carne. E é o que vamos ler aqui. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo. Ensinava que o corpo é matéria imprestável. Da implicação desse ensino, resultava a banalização da graça de Deus, jogando a graça e descartando a graça, que não requer arrependimento, santidade e disciplina espirituais. Não é graça. Vamos ler aqui direitinho. Uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplina espirituais não é graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo:
E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:23. É corpo, alma e espírito devem andar em santidade. Porque Deus, ele é trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é corpo, alma e espírito. A tricotomia. Então a graça, ela tem que estar em nossa vida, tanto no espírito, como na alma e no corpo. Então, o Espírito Santo, já usando Paulo, ele diz que o gnosticismo não deve ser aprendido, e Paulo está precavendo os seus novos vocacionados a não entrar por este caminho. O compromisso de Paulo com o Senhor. Em Atos capítulo 20, versículo 18, ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava, pois sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. O apóstolo Paulo preocupava-se em viver uma vida coerente e humilde. Mas vamos agora para o terceiro tópico. Paulo apela aos líderes sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. Versículo 24 da leitura bíblica em classe mostra que Paulo tinha um coração livre da avareza e da ganância. Muito diferente dos dias atuais, onde temos líderes ganhando do salário da igreja 80, 150 mil, dinheiro que vai nos deixando a entender uma pura e inigualável avareza. Então Paulo, ele não está falando aqui que o obreiro não pode ser assalariado, porque a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. O que Paulo e a lição fala é justamente a ganância, a avareza de homens que está ganhando acima do presidente da República. Tem líderes evangélicos que ganham mais em seu salário do que o presidente da República. Juntando o presidente e o deputado, ainda não dá o salário deles. E Paulo está dizendo aqui que o obreiro ele deve ser desprendido das coisas materiais. Não tem como ser um obreiro de exemplo sendo obreiro que é avarento, totalmente prendido às coisas materiais. Nós devemos cuidar primeiro da nossa família, primeiro Deus, segundo família, terceiro igreja. Porque a família começa, porque a igreja começa na família. É a família o ponto de partida da igreja. Então é Deus, é família e a igreja. Mas quando o obreiro coloca o dinheiro acima da família, acima de Deus, ele não tem mais característica de obreiro. E características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Essas características de obreiros que tem que estar desprendido das coisas materiais, desapegado. As coisas materiais são importantes para o nosso sustento como ser humano, seres sociais, porém, não podemos estar apegados.
temos que estar pronto para o serviço do rei e do reino. No segundo subtópico, no terceiro tópico, sobre o cuidado pessoal do obreiro, Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 26, ele diz, versículo 28, ele diz, olhai por vós mesmos. Assim aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para depois cuidar do povo. Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Como casa de Deus, como templo e morada do Espírito Santo, devemos cuidar da casa do Espírito. E onde é a casa do Espírito? Somos nós, templo e morada do Espírito Santo. E temos que ter esse cuidado. E tem pessoas que não cuidam da sua vida emocional, física e espiritual. Tem que cuidar da sua saúde, do seu corpo, porque você com saúde, você produz mais para o reino, produz mais para o reino de Deus, para o evangelho, produz mais para a família. Então você tem que ter saúde física. O emocional tem que estar equilibrado, porque o obreiro tem que ter equilíbrio. E vem a vida espiritual, que também é importante. Muitas pessoas estão valorizando só o espiritual. Mas o espiritual precisa que a casa, que é o nosso corpo, esteja bem. Sadia de mente, sadia no físico e ter uma boa saúde para continuar propagando o evangelho. E o inimigo das nossas almas tem botado na nossa mente que não precisamos se preocupar com o nosso corpo. Mas quando a gente se cuida mais, vive mais. Se cuidando mais, tem vida longa, prospera mais. E quanto mais vida com saúde, mais garra você tem para propagar o evangelho e saquear as almas que estão indo para o inferno, ganhar elas para Cristo e prepará-las para o arrebatamento da igreja. Terceiro tópico e terceiro subtópico, sobre a ameaça dos lobos cruéis no rebanho de Deus. A metáfora lobos cruéis se refere a falsos mestres. E em 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos acompanhar que o tempo já está indo embora. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, nos dá uma lição. Capítulo 3, versículo 3 a 5. Que diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Mas tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. São obreiros que parecem, têm aparência. Mas na leitura bíblica em classe, em Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Eles virão para devorar. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, ou seja, vão vir de fora, e os que estão dentro também vão se corromper. São lobos ferozes, que estão desviados da graça. Então, caro ouvinte, caro professor, caro seguidor que nos segue, continue estudando a escola bíblica, escola dominical. E lembre-se desta frase: jamais você se levantará para ensinar se você não se assentar para aprender.
Que Jesus nos cubra com a sua bênção. E toda segunda-feira às 19 horas, Escola Bíblica no Cajueiro. Deus abençoe.